Olá a todos, sejam bem-vindos à videoaula dos exercícios de biologia do cursinho 20 de novembro. Eu sou a professora Vivian Dinamarco e estarei orientando vocês nessa disciplina. A nossa primeira aula foi a aula de citologia, que, como eu disse para vocês, é o estudo das células. Bom, vou ler aqui para vocês o exercício 1, tá bom? Sobre as funções dos tipos de retículo endoplasmático, pode-se afirmar que A. O rugoso está relacionado com o processo de síntese de esteroides. Não, gente, quem faz isso é o retículo endoplasmático liso. O liso tem como função a síntese de proteínas. Não, também. Muito pelo contrário, né? Quem tem essa função é o retículo endoplasmático rugoso. C. O liso é responsável pela formação do acrossomo dos espermatozoides. Não. Conforme a gente viu na nossa aula, quem faz isso é o complexo de Golgi. D. O rugoso está ligado à síntese de proteínas. Certo! Para terminar, E. O liso é responsável pela síntese de poliosídeos. A gente nem viu o que é poliosídeo, tá? Então, gente, a alternativa correta é a alternativa D. Exercício 2. Todas as alternativas abaixo expressam uma relação correta entre uma estrutura celular e a sua função ou origem, exceto. Então, esse exercício tem logo uma pegadinha aqui, logo na legenda, né? Ele está dizendo pra gente que é exceto, ou seja, é o que não é, tá, gente? A. Aparelho de Golgi, relacionado com armazenamento e secreção de proteínas e lipídios. Essa tá correta. B. Retículo endoplasmático rugoso, relacionado com a síntese de proteínas reduzidas das células. Tá ok também. C. Núcleo celular, relacionado com os processos de fagocitose e pinocitose, sendo responsável pela digestão intracelular. É essa que tá errada, né? A gente já verifica aqui que essa tá errada, porque quem faz isso são os lisossomos. São os lisossomos que fazem a digestão intracelular, e não o núcleo. Vamos continuando só para a gente tirar as dúvidas, tá? D. Lisossomos, ricos em hidrolases ácidas, ou seja, são enzimas, tá? Tem sua origem relacionada com os sacos do aparelho de Golgi. Lembrem que eu mostrei para vocês a imagem do complexo de Golgi e dos lisossomos? Os lisossomos, eles têm origem no complexo de Golgi. E E. Retículo endoplasmático liso, relacionado com a secreção de esteroides, hormônios esteroides, tá, gente? E com o processo de desintoxicação celular, tá correta também. Bom, então a alternativa errada aqui, que na verdade é a que a gente tem que marcar, é a alternativa C, ok? Exercício 3. Qual das estruturas abaixo está associada corretamente à principal função que exerce na célula? Vocês podem ver, gente, que esses exercícios são os mais cobrados em vestibular e no vestibulinho. Então, é muito importante que vocês entendam quais são as estruturas e qual é a função que elas desempenham na célula, tá? Vamos lá. Alternativa A, centro celular. Ele faz a divisão celular, auxilia no processo de divisão celular, correto? Tá certinha. B, lisossomo, respiração celular. Não. Quem faz a respiração celular é a mitocôndria. Mitocôndria, síntese de proteínas. Não. Quem faz isso é o retículo endoplasmático rugoso. Ribossomo, digestão celular. Não. Quem faz a digestão celular das nossas células é o lisossomo. Complexo de Golgi, comandar a célula. Não. Quem comanda a célula é o núcleo. Então, a nossa alternativa correta é a A. Esse exercício agora, o exercício 4, ele é para a gente complementar os espaços em branco. Então, vamos lá. As mitocôndrias fornecem o que para as atividades celulares, gente? Pensem aí. Quem disse energia, tá correto. As mitocôndrias fornecem energia para as atividades celulares. B. Lisossomos. Realizam a dos alimentos no interior da célula. O que eles realizam?
eles realizam a digestão. Quem colocou digestão, tá certinho. E C, complexo de Golgi. Ele faz o que e o que das substâncias úteis para fora da célula. O complexo de Golgi, ele armazena e secreta substâncias úteis para fora da célula. Então, agora passando um pequeno gabarito da questão 4, na A palavra é energia, na B a palavra é digestão e na C existem duas palavras. A primeira é armazena e a segunda é secreta. Exercício 5. Considere as seguintes funções que ocorrem no interior da célula. Agora, peguem um papelzinho para vocês irem conectando aí e traçando o raciocínio de vocês. Digestão intracelular. Quem que faz, gente? Lisossomo. Respiração. Quem faz? Mitocôndria. Transporte de substâncias e secreção. Quem faz isso é? Complexo de Golgi. Qual é a alternativa que tem essas organelas que eu falei para vocês? É a alternativa C. Quem faz a digestão celular é o lisossomo. Quem faz a respiração celular são as mitocôndrias. Quem faz o transporte de substâncias e secreção é o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, tá bom? Então, resposta correta é a alternativa C. Questão 6. Os hormônios esteroides, substâncias de natureza lipídica, então a dica tá aí, tá? Substâncias de natureza lipídica, são secretados a partir de vesículas provenientes diretamente do... Qual que é a fábrica de lipídios que a gente tem dentro das nossas células? É o retículo endoplasmático liso, correto? Porém, na nossa questão está escrito o quê? São secretados e não são feitos, tá? Então, aqui nessa questão, ele não quer saber quem que faz, ele quer saber quem secreta. E quem que secreta, gente? O que é produzido nos retículos endoplasmáticos. É o complexo de Golgi, correto? Então, a nossa alternativa correta da questão 6 é a C. Prontinho? Vamos para a próxima, então. Agora, a gente chegou na questão número 7. A questão número 7, ela é mais uma questão sobre o aparelho de Golgi. Vocês podem ver que o complexo de Golgi, ele é muito importante. Ele cai bastante nas provas de vestibular e vestibulinho, porque ele é uma organela muito esquecida na hora de fazer essas questões, tá? Então, cobra-se demais. Vamos lá. A questão número 7 diz: é função do aparelho de Golgi a síntese de proteínas, gente? Não. Quem que faz? Retículo endoplasmático rugoso. Muito bem. B, a secreção celular. Correto. Corretíssimo, tá? Alternativa B, mas vamos lá, vamos seguindo para que a gente use esse tempo para a gente guardar essas informações, tá? Na alternativa C, ele fala respiração celular. Quem faz a respiração celular é a mitocôndria, né? A digestão celular, que está na alternativa D, quem faz são os lisossomos. E o transporte de substâncias, quem vai fazer é às vezes o retículo endoplasmático, é às vezes a membrana. Então, a alternativa correta é a alternativa B, tá bom? Resposta da questão 7 é a alternativa B. Exercício número 8, tá bom? A respeito das enzimas, então agora a gente vai falar um pouquinho de enzimas. Podem ser feitas todas as afirmações abaixo, com exceção de uma. Ou seja, nessas alternativas aqui a gente vai ver afirmações que são referentes às enzimas e algumas que não são. Então vamos lá, vamos descobrir qual que não é, tá? É isso que o exercício está pedindo. Qual que não é referente às enzimas? Qual não é verdade sobre as enzimas? Alternativa A. São compostos proteicos. Correto, né?
As enzimas, elas têm natureza proteica, tá? B. Agem sobre substâncias específicas denominadas substratos. Tá super correto. Cada enzima é especializada para um tipo de substrato. Existem enzimas que vão quebrar gordura, existem enzimas que vão quebrar outras proteínas, existem enzimas que quebram carboidratos e também existem enzimas especializadas na quebra de material genético, tá? De ácidos nucleicos. A alternativa a alternativa C, ela diz: as enzimas são insensíveis às mudanças de temperatura. Como eu falei para vocês na aula de citologia, essa alternativa vai ser a nossa, então a gente já achou ela aqui, tá? As enzimas, elas são altamente sensíveis às mudanças de temperatura. É um erro dizer que elas são insensíveis. Qualquer alteração de temperatura pode prejudicar ou aumentar a função de uma enzima, tá? Então, se você faz uma alteração de temperatura, uma enzima, pode ser qualquer uma que vocês pensarem, ela pode funcionar em maior velocidade, o que vai dar problemas metabólicos para as nossas células, ou ela pode simplesmente parar de funcionar, o que também dá problemas metabólicos, tá? Continuando. Na alternativa dele fala são produzidas por células, tá correto, as enzimas são produzidas por células e são catalisadores biológicos. Exatamente, né? As enzimas são catalisadores biológicos, é a sua principal função. Então, aqui na questão número 8, a nossa alternativa é a C, ok? Quase acabando, hein, pessoal? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o exercício 9, tá? No exercício 9, a gente vai ler o seguinte: os sais minerais têm importante papel na manutenção do metabolismo celular, principalmente por... Então, agora vamos falar de sais minerais, tá? Não esqueçam. Vamos fazendo agora um verdadeiro ou falso, tá? Fica mais fácil para responder o exercício. A primeira afirmação que a gente lê aqui é participar dos mecanismos osmóticos, tá? Eu ia ler osmorregulatórios, é a mesma coisa. Vamos lá. Participar dos mecanismos osmóticos. Isso é uma verdade, correto? Os sais minerais são os principais dentro dos mecanismos osmóticos da célula. É através da percepção dos sais minerais que a nossa célula vai controlar o que entra e o que sai, tanto de água quanto de moléculas, tá? 2. Atuar quando ionizados como catalisadores. Correto também. Então, a 1 e a 2 estão corretas. A 3 diz pra gente o seguinte, que os sais minerais, eles polarizam a membrana celular. É verdade também. Os sais minerais têm importante função na polarização da membrana celular, correto? E por fim, a alternativa número 4 aqui, ela diz pra gente o seguinte: funcionar como reserva energética para a célula. De forma alguma, a reserva energética da nossa célula, ela pode estar em duas formas: em carboidratos ou em lipídio. Então, quando a gente está fazendo uma função metabólica, a gente está se mexendo, a gente está fazendo qualquer atividade, a primeira coisa que o nosso corpo vai quebrar é carboidrato. A segunda coisa vão ser os lipídios. E, por fim, o nosso corpo, se não tiver mais nenhuma dessas duas moléculas, ele vai começar a atacar as proteínas, tá bom, gente? Então, de forma alguma, os sais minerais funcionam como reserva energética. Então, a nossa alternativa correta aqui, ela é a que diz que a afirmação 1, 2 e 3 são verdadeiras. A alternativa que diz isso é a alternativa A. Então, resposta correta da 9 é a alternativa A. Muito bem, gente. Vamos agora para o último exercício da lição de casa. Da lição de casa, a professora já está adiantando dos exercícios de treino da aula, tá bom? Não se preocupem. Vamos lá. Na questão 10, a gente lê o seguinte: pode-se dizer corretamente que o teor de água nos tecidos animais superiores... Vamos ver o que é verdade e o que não é, hein, gente? Alternativa número A,
Alternativa A diz o seguinte: é maior quanto maior seu metabolismo e diminui com o aumento da idade. Ou seja, nessa afirmação, a gente entende que o teor de água ele é maior de acordo com o aumento do metabolismo. E à medida que a gente vai envelhecendo, o teor de água no nosso corpo vai diminuindo, porque ele vai diminuindo dentro das nossas células, correto? Eu disse isso para vocês na aula de citologia. Então, é por isso que a gente, quando observa uma pessoa idosa, a gente vê que a pele dessa pessoa fica mais enrugada, fica mais desidratada, tá? Porque o teor de água das células vai diminuindo. Então, essa é a nossa alternativa correta. É a alternativa número não. Alternativa A. A professora confunde alternativa com número, número com alternativa. Peço desculpas a vocês. Então, gente, a questão número 10, a alternativa correta é a alternativa A, ok? Então, aguardo vocês para a próxima aula de biologia, que será a aula de ecologia. Tchau, tchau. Muito obrigada por terem assistido a essa videoaula. Espero ter tirado as dúvidas de vocês e até a próxima!